Amém? Lá em Gênesis 11, do 1 ao 8, a palavra vai falar assim, ó. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Amém? Vamos lá. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta noite gloriosa em que o Senhor congregou o teu povo, e estamos aqui em um único motivo de engrandecer o teu nome, meu Pai, de viver mais próximo daquilo que o Senhor tem preparado para nós, através da tua palavra, sermos direcionados, sermos levados além daquilo que pensamos ou imaginamos, e te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade sobre o teu povo, tenha liberdade sobre esta reunião, tenha liberdade sobre as nossas vidas, vá quebrando cadeias, tira tudo aquilo que não provém de ti, Deus, e que a tua vontade seja manifestada esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O povo tinha uma só língua, são um só povo, e em breve nada poderá impedir de realizar o que planejam. Esse texto, esse pedacinho do texto, nos prova que o Senhor nos dá a liberdade de fazer o que a gente quer, amém? Você tem o livre-arbítrio. Amém? Você crê nisso? Você é livre. Você está em Cristo, mas é livre, mas é Ele que te comanda. Se você deixar. Pergunta para o seu irmão: você deixa Cristo te comandar? Qual tem sido a sua escolha em meio a esse poder, né? O poder que Deus te deu de escolha. Qual tem sido a sua atitude em meio a isso? De que forma você tem agido nas oportunidades que Deus tem te dado de você mesmo fazer a sua própria escolha, de ter a sua própria opinião e fazer do modo que você acredita? Como tem sido? Temos algumas lições aí, né, nesse texto que nós lemos, porque assim, ó, o povo tinha, eles eram um só povo, tinham uma só língua e nada podia impedi-los. Veja só, quando você se une com o seu irmão, o seu poder aumenta. Quando você faz aqui, ó, como nós estamos aqui, um corpo de Cristo, um único corpo, o Senhor derrama o Espírito dele, e nós somos aí aprovados para viver as bênçãos que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Então eles tinham uma só língua, então quando a gente fala a mesma língua, é muito mais fácil de caminhar. Porque a palavra vai dizer aqui, o quê? Uma casa dividida não prospera, não tem como. Então quando nós falamos a mesma língua, nós caminhamos no mesmo sentido. Amém? Isso foi o próprio Deus quem disse, né? Então você tem esse poder de que na sua casa, se vocês falarem a mesma língua, as coisas vão começar a funcionar. Amém? Glória a Deus. Agora, nada vai impedir de realizar o que você planeja quando você se torna um com o seu irmão. Que bênção, né? Eu até coloquei ali, que bênção. Só que, qual tem sido a intenção do seu coração? Porque por mais que a gente fale uma só língua com o nosso irmão, por mais que a gente esteja ali alinhado dentro da nossa casa, ou até mesmo ministerialmente, qual tem sido aí a nossa intenção, a intenção verdadeira do nosso coração? Lá em Jeremias 17:10, a palavra diz assim, ó: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Não é verdade? Como tem sido a sua conduta? O que você tem no coração? Porque muitas vezes a gente está aqui reunido, bonito, legal, né?
E o bispo cansou de falar que nós não somos um Rotary Club. A gente não está aqui para se divertir, a gente não está aqui, de repente, para festejar somente, nós estamos aqui para engrandecer ao nome do Senhor e fazer o que Ele manda através da sua palavra e nos direciona através do teu Espírito. Então, como está o seu coração? Como você iniciou esse ano aí, o seu coração? Pesado, cheio de mágoa, rancor, louco para matar alguém? Ou deixou para trás, ó, o ano passou, eu deixei para trás tudo aquilo que já não pertencia a mim, porque eu sei que o Senhor não colocou isso no meu coração, e quero agora coisas novas, aquilo que o Senhor tem a derramar sobre a minha vida. Quando você está na presença do Senhor, e Ele não for o centro, Ele mesmo confunde as coisas. Eu quero que você pense aí na sua casa, quando as coisas parecem que estão fora do lugar, quando tudo parece que está tudo confuso, é só gritaria, é só briga, é só confusão, e as coisas parecem que não se encaixam, será que o Senhor tem sido o centro das atenções na tua casa? Será que o centro daquilo que vocês buscam em conjunto é o Senhor? É claro que quando a gente quer reformar a nossa casa, a gente quer trocar de carro, a gente tem os nossos sonhos, planos, projetos, tantas coisas que a gente, como marido e mulher, às vezes a gente conversa, ou então traz as crianças junto e fala, a gente está pensando em fazer isso, em fazer aquilo, o que vocês acham, né? E aí as crianças falam, não, eu não quero trocar esse carro não, esse aí é meu carro, pai. O Theo tem costume de falar, esse é meu carro, pai. Outro dia o pastor Narciso pegou o carro emprestado. E o Theo, por que você deixou ele levar meu carro, pai? É assim, mas como anda na sua casa? Está alinhado? Porque se não tiver, não adianta você falar, nossa, o inimigo entrou. Nossa, veio o inimigo aqui, veio com os 2 pés e arrebentou tudo. Se Deus não for o centro, Ele mesmo traz a confusão. Porque Ele colocou uma língua em cada um, para que eles não mais se entendessem. Nós precisamos entender, porque talvez você possa ter na sua mente, nossa, que palavra dura, né, pastor? Não, vai ficar boa, calma lá. Mas o seu marido e você, mulher, precisam querer engrandecer ao Senhor dentro da tua casa. Eu costumo dizer para todos aqueles que eu ministro, às vezes eu falo para o homem, olha, tudo que entra na tua casa, a culpa é sua. Porque você é o cabeça, você é o sacerdote da sua casa. Entrou alguma coisa lá que não deveria, está acontecendo algo, é você quem tem que dobrar o seu joelho e orar. Chama a tua esposa, sua ajudadora, fala, me ajuda aqui, porque tem alguma coisa errada. Na minha casa eu já sei como funciona. Quantas vezes entrou rato na sua casa? Ou começa a aparecer barata do nada, você nem sabe de onde veio. Na minha casa eu sei, quando começam essas pragas, opa, está faltando oração. Está faltando colocar o joelho no chão, está faltando pedir mais a presença do Senhor, eu começo a analisar onde eu tenho quisto colocar simplesmente a minha vontade e não a dele, para que nada, nenhuma praga possa chegar à minha casa. A palavra ela sempre vai se cumprir. A questão é, você está disposto? Qual vai ser a sua atitude quando as coisas começam a não dar certo? Como você tem caminhado quando as coisas parecem, nossa, dificultou financeiramente, isso é o que mais abala o crente, né? Pegou nas finanças, opa, lascou. Dentro de casa, às vezes, né, como é que tá? Eu coloquei aqui, coloca o próximo slide aí, ó. É só tiro, porrada e bomba. Sabia que Deus está ali só olhando e fala, e aí, qual é a atitude agora desse camarada? Será que ele vai clamar a mim para que eu possa consertar? Será que eu posso endireitar as veredas dele? Será que ele vai me chamar, convidar o Espírito que eu prometi que estaria com ele todos os dias? Ou ele vai continuar insistindo em caminhar sozinho? Ou ele vai continuar insistindo em mostrar que na força do braço dele ele pode? Só que não. Coloque o Senhor no centro. Amém? Glória a Deus. Lá em Colossenses 3, 23 e 24, a palavra diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem você está servindo? Ou para quem você está fazendo aquilo que você tem feito? É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. É tempo da gente olhar e pensar, opa, se eu estou fazendo isso aqui, está engrandecendo ao nome do Senhor?
essa minha escolha, qual vai ser o resultado para o reino? Eu e você temos sim que batalhar, nós temos que lutar dia a dia, né? Esses últimos 3 anos eu não posso nem reclamar, porque para mim foi uma grande bênção de trabalho. Trabalhei demais, demais. E chegou esse fim de ano, eu estava tão cansado que estava transparecendo no meu rosto. Todo mundo que vinha falar comigo falava: nossa, pastor, está tudo bem. Está tudo bem, mas eu estava muito cansado. Pense você passar os últimos anos, por mais que você tira 5 dias de férias, sei lá, 10 dias, meu trabalho, né, contínuo. Eu dou graças a Deus, porque Deus é fiel. Ele se manteve fiel, mas é cansativo. Mas qual foi a minha atitude? Não murmurar. A minha atitude foi entender que Deus preparou esse tempo para que eu pudesse avançar financeiramente, avançar profissionalmente, me profissionalizar com as oportunidades que Ele me deu. Qual tem sido a sua atitude com as oportunidades que Deus tem te dado? Você tem engrandecido ao Senhor? Você tem entendido que é a Cristo que você tem servido? Lá em Marcos, do capítulo 5, do 21 ao 25, a palavra diz assim, ó: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela para que seja curada. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. O que está te rodeando? Será que a sua situação, de repente, em algum lugar da sua vida é uma situação de morte? Só um minuto, tá? Deixa eu virar aqui. Agora você pensa lá, né? Jairo, o cara com uma situação de morte rodeando ele. Uma multidão apertando Jesus. A palavra diz que ele implorou insistentemente: Senhor, vem comigo, porque a minha filha está morrendo, minha filha está morrendo. E a multidão de repente não deixava Jesus ir com ele e tal. E aí de repente chega uma mulher que já estava lá e já vai chamar a atenção de Jesus também. Pense a cabeça do cara. Só que eu reli o texto, peguei outra versão, e nenhuma delas eu vi Jairo murmurando. Falando: Senhor, se você não vier agora, Senhor, você tem que ir, meu Deus, olha, não, tira essa multidão, sai da frente, vamos logo, Jesus. E aí a multidão apertando, e aí simplesmente Jesus estava lá, caminhando conforme a multidão, sentindo o povo apertar ele. Às vezes nós precisamos não mais murmurar, não mais reclamar, entender os tempos do Senhor. Entender o que Deus preparou para você. Amém? Às vezes a gente quer reclamar demais, às vezes a gente quer ser bem visto em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os momentos. E não vai ser assim, porque a sua atitude muitas vezes não é a mais correta. O que nós lemos no começo? O povo se reuniu, e qual foi a atitude? Eles se reuniram, fizeram tudo certinho, mas na hora de tomar atitude, quiseram que o nome deles fosse engrandecido e não o do Senhor. Amém? Quando algo te aperta, parece estar fora de controle, né? Espere pelo mestre. Ele não disse que estaria com você? Pense que tudo impedia Jesus de atender a Jairo prontamente, mas ele não reclamou. Lá em Marcos 5, do 25 ao 29, a palavra fala assim, ó: e estava ali certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluias. Bênção, né? Você pegou um pedacinho que diz assim, que ela só
pensou: se eu me aproximar um pouquinho mais de Jesus, se eu tocar nele, ela não esperneou, ela não chorou, ela não reclamou para ninguém, ela não falou nada para ninguém, ela só pensou: se eu tão somente tocar na orla da veste, não precisa nem ser nele, eu serei curada. Para o que você tem usado a tua fé? Aquilo que você crê, aquilo que você vem aqui buscar, todo culto que você vem aqui, você louva, você dança, e aí você vem, você escuta uma palavra de direcionamento, você sai daqui cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, e para que você tem usado? Para bater da porta para fora e reclamar? Eu estou falando isso porque eu sou o mais reclamão que você possa conhecer, tá? Os mais íntimos aqui sabem disso. Eu reclamo demais. Eu sou muito reclamão, gente. Vocês não têm ideia. Mas uma coisa é certa, ó, olha só. Jairo estava lá esperando Jesus ir atender a filha dele, né? Poxa, ele estava com uma situação de morte. Jesus estava pelo caminho indo. E seguindo pelo caminho, a mulher já aproveitou e, opa, deixa eu tocar aqui nas orlas da veste de Jesus que eu serei curada. Ela já pensou e falou: opa, isso mesmo. E aí, né, até falaram: Senhor, nossa, Jesus falou: saiu de virtude de mim. Aí os discípulos falaram: mas Senhor, todo mundo te aperta, te oprime, você vem falar que saiu virtude do Senhor, né? Te tocaram, alguém me tocou, todo mundo te toca. E Jesus falou: não, me tocaram diferente. Eu quero te dizer o seguinte: o caminho aonde Jesus está passando, pensa comigo, o caminho aonde Jesus está passando, por esse caminho, por mais que ele vá lá atender a Ju, quem estiver no caminho será abençoado. Qual caminho você está? Você está no caminho que ele está passando? Ei, pergunta para o seu irmão: você está no caminho que ele está passando? Se você estiver no caminho que ele está passando, você será abençoado. Aleluias, glória a Deus. Mas a atitude da mulher nos ensina algumas coisas. Primeiro, ela estava desenganada por todos. Segundo, o tempo era contra ela. E terceiro, teve que enfrentar tudo e todos. Teve que tomar uma atitude. Eu recebi essa palavra essa semana. Conversando com alguém, a pessoa disse: mas você é o tempo de tomar uma atitude. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Eu recebi essa palavra. Estou compartilhando com você porque foi aquilo que tocou dentro de mim e me transformou naquele momento. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não ficou lá esperando. Ela perdeu toda a riqueza porque ela confiou no dinheiro. De repente ela confiou na medicina e também não teve jeito. O tempo também não foi o suficiente para que ajudasse ela, porque muita gente diz: o tempo cura. Quem curou foi só Jesus. Tem cura para mim e para você, tem transformação para mim e para a tua vida que é só Jesus que pode fazer. Mas se eu e você não tomarmos a atitude de ir no caminho onde Ele está, não seremos transformados. Não seremos transformados. Entenderam, os jovens principalmente? Se eu não andar no caminho onde Ele está, onde Ele preparou, nós não seremos transformados. As dúvidas vão nos levar à ruína. Quantas dúvidas nós temos? Eu fico vendo as atitudes do meu filho, eu falo: poxa, cara, esse cara é igualzinho a mim. E numa outra época, o que eu vou fazer para ajudar esse camarada? Porque na minha época não tinha tudo isso de informação tão rápida, não tinha essa liberdade de receber informação quando não tem outros. Para saber de algumas coisas eu tinha que procurar mais a fundo. Hoje em dia já está aqui na palma da mão. Né? E o cara é igualzinho a mim. E agora o que fazer, né? Então vamos colocar uma coisa que eu não tinha na minha época: Jesus no caminho do cara. Amém? Glória a Deus. É preciso tomar uma atitude. Ela tomou a atitude de não ficar murmurando e foi para cima. Tem uma coisa que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Porque eu tenho um amigo que a gente fala assim: eu coloco ele para fazer uma coisa e fica difícil, ele fala: eu preciso ali no banheiro. Até aparecer outro que eu falo: precisa fazer agora. O cara foi no banheiro, faz você aqui. Aí ele aparece. Eu falo: ficou difícil, você já some, né? Eu falo para eles assim: o que você tem que fazer
é o que você tem que fazer. Não tem jeito, cara. Tá difícil, é difícil mesmo. Tá machucando minha mão, é machucando às vezes. Tá doendo, é doendo às vezes. O que você tem que fazer é o que você tem que fazer. Amém? Nós falamos no início que Deus te deu livre-arbítrio, liberdade de viver, de fazer escolhas. E são escolhas que eu e você temos que fazer. Amém? Aleluias. Mas enquanto estava nas mãos dos médicos, não teve jeito. Enquanto ela confiou no dinheiro, não teve jeito. Mas quando ela foi, vira para o irmão que está do seu lado assim, ó. Fala para ele, ela foi. Fala para ele, eu vou. Não vou falar para você perguntar para ele se você vai. Fala, eu vou. Com toda a convicção que você tem de crer no Senhor, fala, eu vou. Porque quando ela foi, transformou, irmão. É tempo de ir, é tempo de tomar atitude, levantar da cadeira e fazer aquilo que você tem que fazer. Deus colocou coisas nas mãos de vocês, que é aquilo que você tem que fazer. Eu lembro que eu estava orando por um jovem, lá no acampamento, e Deus falou para mim assim, ó, fala para ele que tem coisa que eu separei para ele fazer, que ainda não tem outro fazendo, porque foi para ele que eu separei para fazer. Tem coisa que Deus separou, é só para você fazer. Amém? Aleluias. Aleluias. Então é tempo de tudo mudar, né? Vá até o mestre. Agora, pensa comigo, Jesus está passando aqui na Mais. Ô glória! Aleluias. Jesus está aqui conosco. E aí, né, fala, vem para o culto. O bispo sempre fala, vem para o culto, cara. Por que vocês ficam intercalando o culto? Que história que é essa? E a minha esposa fala, vamos para a igreja? Vamos. Às vezes eu não falo nada para ver como é que vai funcionar na minha casa, né? Para saber se as coisas já estão no eixo. Aí a minha esposa também não fala nada. Aí as crianças falam, não vamos para o culto hoje? Vamos. Fala, Jesus, está ficando certo. Está ficando certo. É tempo da gente entender que a cada palavra, eu escutei uma palavra essa semana, da minha irmã, ela até veio pregar aqui, e ela falava sobre isso, né? Ela falava, hoje Deus tem uma porção, e essa porção vai ser para você viver, até que você receba outra palavra, que vai ser a outra porção, que vai completar essa, e vai fazer com que você já dê o primeiro passo e dê o segundo. A cada dia que você vem num culto, que você recebe uma unção, que você recebe uma palavra, um direcionamento, uma presença do Espírito, é sendo fortalecido para o próximo passo que você vai dar. Não dá mais para a gente perder tempo, gente. Eu tenho visto muito na internet, eu gosto de assistir às vezes uns vídeos engraçados que acabou, né? Agora o que mais tem é vidente, povo falando de política, né? Ou então o povo, um crente criticando o outro. Oh, misericórdia, Jesus. Acabou os vídeos engraçados. Tem que falar para os caras, para os influenciadores. Aí, cadê os vídeos engraçados? Né? Acabou. Mas uma coisa é certa, nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia tem mostrado que nós vamos viver. Isso é o mais certo, que se eu e você analisarmos, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos entender que se as coisas estão acontecendo como Jesus disse que aconteceria, qual tem que ser a minha e a sua atitude? Estar onde Ele disse que nós deveríamos estar. Do que adianta a gente ver as coisas acontecendo, imaginando, poxa, é verdade, nossa, a Bíblia diz isso e está acontecendo, olha que legal. E você viajando na maionese. Você tem que estar onde o Senhor disse que você deveria estar, senão o que vai acontecer com você? Nós temos muito a viver na presença de Deus, amém? Então vá até o mestre, aleluias, aleluias. O tempo era contra ela, depois de muito tempo, a tendência é só nos acostumarmos com a luta, com a dor, mas a partir de hoje, é tempo de mudança, tempo de tomar atitude. Com o tempo, o que acontece? A gente está passando uma dor. Eu estava lembrando o bispo falando de uma pastora que passou aqui no ministério, né? Que ela sentia muita dor, muita dor. E
era constante sempre, toda vez a gente via ela com dor, e ela com dor, e o bispo falou, poxa, até desconfiei que de repente não era tudo isso, né? Até que a mulher perdeu quase metade do corpo, a parte interna teve que ser preenchida com alguma outra coisa. Fez uma criancinha com os órgãos que tiraram dela. Porque com o tempo, o que acontece? A gente se acostuma com a dor, a gente se acostuma com a perca, a gente se acostuma com a situação, e fala, minha situação é essa mesmo. Não, é tempo de se levantar, tomar atitude, ir até o mestre e ver a nossa vida ser transformada. Amém? Às vezes não dá mais, gente. A gente precisa enfrentar. Então tenha atitudes que rompem barreiras, atitude que rompem multidões, atitudes que quebram multidões de pecados. Tenha a atitude de deixá-los. Pense que os obstáculos, eles continuarão. Às vezes, para quem tem vício, eu estava conversando com o Du ali sobre uma situação hoje, e às vezes para quem tem vício é muito difícil, porque o cara, ele não consegue se firmar em situação nenhuma. Seja na igreja, seja em trabalho, seja em qualquer outro tipo de situação, quando o cara tem determinado vício, o cara não consegue se firmar em lugar algum. Mas é tempo de nós nos firmarmos e termos o vício de querer sentir a presença de Deus todos os dias. Neste lugar sim nós temos que nos firmar. Os obstáculos virão sim, as barreiras virão sim, mas é tempo de entendermos que se nós rompermos a multidão de pecados, a multidão de repente de obstáculos, de pensamentos negativos, de coisas que não provêm do Senhor, e nós simplesmente tocarmos nas orlas das vestes, nós seremos curados, transformados, renovados e caminharemos altaneiramente, como diz o Senhor. Amém? Por fim, Marcos 5, 35 e 36. A palavra diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso de que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. As más notícias virão, e não pense você, que a pessoa que está do seu lado, vai vir e vai falar para você, não, vem cá, Jesus vai transformar essa situação, não, chega aí, vamos lá que vai dar certo, não, chega aí, vai lá que eu estou com você. Às vezes, a pessoa que está do seu lado vai falar para você, amaldiçoa esse Deus e morre, não tem mais jeito, para de incomodar o mestre. Mas nós temos que crer não no que os murmuradores dizem para nós, nós temos que crer naquilo que Jesus disse para mim e para você, tão somente creia. É tempo de crer, meus irmãos, é tempo de crer, é tempo de tomar atitude de fé, tão somente creia. Em Marcos 5, do 41 ao 42, a palavra diz assim, tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos. Aleluias. Ei, quando Jesus está no negócio, não importa o que te falaram, não importa o que te comentaram, não importa a dificuldade que você tem tido, quando você coloca Ele como centro, quando você pega e fala, aqui nós engrandeceremos ao Senhor, quando você diz para a sua alma, ei, porque está batida dentro de mim a minha alma, nós engrandeceremos ao Senhor, eu engrandecerei ao Senhor, ei, Ele diz a você, tão somente creia e haverá vida, aleluias. Glória a Deus, em Jesus a vida, em Jesus a mudança de história, em Jesus a mudança de sorte. Tenha atitude de fé e tão somente creia. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Aleluias.